seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz mais uma vez por estar com todos e agradeço a Deus e aos pastores pela confiança da transmissão da palavra. Como sempre digo, é algo de extrema responsabilidade que não se deve manejar de qualquer maneira, né? Glória a Deus. Também sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está comigo, né? Ela é o meu ministério, ela é a pessoa que mais ora por mim. Então sou grato a Deus pela esposa que Deus colocou no meu caminho, um presente de Deus para mim. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6, e versículo 3. A tradução minha Bíblia é um pouco diferente, eu vou ler, se possível, ali no telão. Muito obrigado. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Todos acharam, amém? Diz assim: respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Amém? Aleluia. Quem conhece aqui a história de Neemias? Uma história, aliás, bem conhecida, não é? Ele foi responsável por construir os muros de Jerusalém, a cidade que havia sido destruída pelos inimigos do povo de Deus, que Deus assim o permitiu. E se você ler lá no primeiro capítulo de Neemias, Neemias tinha um cargo importante, relevante, nas circunstâncias que ele poderia ter, claro. Ele era o copeiro do rei. E como copeiro ele tinha total confiança, ele tinha que não só servir o vinho, mas também se certificar que não havia nele veneno nenhum, para o rei assim poder se alegrar com o vinho. Então ele tinha a confiança do rei. E aparentemente a sua vida estava boa, né? Apesar dele não estar na sua cidade natal, apesar de ele não estar onde ele gostaria de estar, porque nós, não há lugar melhor que a nossa casa, não é mesmo? Não há lugar melhor que a gente se sente bem do que o nosso lar. Aleluia. Ele mesmo não estava no nosso lar, mas ele estava assim em uma situação confortável. Servia ao rei, tinha um cargo de confiança, mas certa feita veio alguém da sua cidade e ele perguntou: e aí, como é que estava? Ele falou: rapaz, não está nada bem. Nós estamos na miséria, os muros estão destruídos, não temos dinheiro, não temos comida, os inimigos da cidade entram, saqueiam, nos matam, não está nada bem. E Neemias podia fazer duas coisas: simplesmente entender aquela mensagem e falar: ainda bem que eu estou bem. Deus, obrigado por o Senhor me proteger. Eu estou bem, o Senhor cuidou da minha família, da minha vida. Obrigado, Deus. Ele podia fazer isso, porque realmente Deus o abençoou, não é mesmo? Mas ele não escolheu isso. Neemias não escolheu se contentar com a sua bolha social, com a sua bolha financeira, ou com a sua situação. Ele se entristeceu grandemente. Eu fico imaginando quantos de nós teríamos essa mesma atitude de Neemias, não é? Olhar para o que está acontecendo lá fora, e ao invés de dobrar os joelhos e clamar a Deus por misericórdia, nós dobramos nosso joelho e agradecemos pela nossa situação. Deus, obrigado pela minha vida, mas esquecemos de orar para aqueles que necessitam de oração. E Neemias não teve conformidade. Eu não aceito isso. Ele chorou, ele se lamentou, ele se desesperou, mas ele dobrou os seus joelhos, jejuou e orou pelaquela causa. Eu não aceito o lugar, a minha casa, onde eu deveria estar, permanecer daquela forma. Eu não aceito
Não é normal, Senhor. Perceba que a Bíblia nos informa que ele não murmurou. Ele não murmurou. Senhor, como que o Senhor deixa isso acontecer? Não, ele não falou dessa forma. Ele clamou a Deus por misericórdia pelo seu povo. Ele se entristeceu, dobrou seus joelhos, orou, mas ele se levantou para fazer. E passaram-se alguns meses. Um detalhe importante, não foi ele não orou e depois aconteceu, não. Passaram-se meses, e ele com aquela angústia no coração, aquele sofrimento de eu estou bem, mas a minha casa não está. Ele estava servindo o vinho, e alguns sabem que o vinho simboliza alegria plena, não é? Regozijo. Quem entrega o vinho traz consigo um símbolo importante de celebração. E o rei conhecia tanto Neemias, que certa feita, quando ele estava entregando o vinho, ele falou: Neemias, você está diferente, você está triste, o que te entristece, o que te angustia? Você não é assim, você sempre traz o vinho com alegria. E dessa vez, seu semblante está muito diferente, está muito triste, eu não estou te entendendo. E ao ler esse trecho, a gente consegue entender que muitos olham o vinho que você carrega, a alegria que você expõe, não é? Olham somente para a taça que está na sua bandeja, mas somente o rei conhece o seu coração. Somente o rei sabe o que está no seu coração. Muitos olham, nossa, como ele é feliz, como ele é alegre, ele está esbanjando alegria. Olha como na igreja ele conversa, ele sai, se diverte, posta coisas alegres. Mas em seu coração, somente Deus conhece o que está passando. Aleluia. Deus sonda e conhece o seu coração, meu querido. Ele sabe o que está te angustiando há muito e muito tempo. Eu sei sim que você tem orado, dobrado os seus joelhos, como a Bíblia nos afirma, dobra os seus joelhos, ora, pede a Deus, mas já passou algum tempo, talvez meses, anos, eu não sei, mas o rei conhece o seu coração e ele está te escutando nesta manhã. Ele traz refrigério do céu para a sua alma. Eu sei que a tristeza nos destrói às vezes, principalmente quando pega a nossa casa. O inimigo sabe como nos... Ele sabe. Mexe no nosso lado. Mas o rei sabe, aleluia, o que está passando aí no seu coração. Na taça você traz alegria, as pessoas te entregam feliz, te olham para você de maneira feliz, alegre, mas o seu coração não engana Deus. Ele sabe o que tem passado aí dentro. Aleluia. E eu falei, Deus é verdade, porque nós nos encontramos muitas vezes nessa situação. Eu queria pedir ajuda aí de quem está no telão. Vou falar alguns versículos, se puder colocar. Salmos 42, 5. Vamos me levar desse salmo. Diz: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que é isso? Não tem sentido na angústia quando você tem a certeza do Deus que você serve, aquele que é o único que pode resolver a sua situação. Por que estás abatido, ó minha alma? Deus te pergunta. Por que te abates e por que te angustia? Aleluia. Você não
Deus que você serve, quantas vezes Ele já te mostrou como Ele é Deus da sua vida e quem Ele pode ser na sua vida, quantas vezes Ele já mostrou para você. Mas mesmo assim nos angustiamos, somos seres humanos, nossa visão é limitada, às vezes nós olhamos apenas no âmbito material, no âmbito humano, aleluia, é normal, nós falhamos, somos seres falhos, ilimitados, mas espere em Deus, porque você ainda o louvará, aleluia, espere em Deus, porque essa angústia é momentânea, aleluia, o choro ele pode durar apenas uma noite, aleluia, a alegria, a certeza quando vem o amanhã, não se desespere. É verdade que a Bíblia o Senhor não promete que não iremos chorar, nós iremos chorar, iremos nos lamentar, mas a alegria é certa pelo amanhecer, aleluia, na batalha sua. Ele mesmo passou por isso, ele passou pela angústia, pelo desespero. Só que ao contrário do que muitos acabam passando despercebido ao ler o livro de Neemias, é que não tem nenhuma ordenança de Deus. Deus não falou vai e faz. Ele não falou, Neemias, estou eu te chamando para uma grande obra. Em nenhum momento Deus falou para Neemias fazer absolutamente nada. A notícia chegou até Neemias e ele se posicionou. Ele era copeiro, ele não era pedreiro, ele não era arquiteto, ele não tinha experiência com construção de muro, mas quando a notícia chegou até ele se posicionou e foi falar com o rei: eu não vou deixar isso continuar, eu vou fazer e Deus vai estar comigo, aleluia. Às vezes nos falta ousadia, às vezes nos falta, aleluia, fé mesmo, sabe, acreditar que quando você vai fazer a obra que Deus permitiu que você fizesse, vai dar certo, aleluia, vai dar certo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ele era o menos provável, não é mesmo? Por que Deus não escolheu um arquiteto? Por que Deus não escolheu, sei lá, um pedreiro? Muitos vão apontar e dizer: você não serve. Eu não sei porque Deus te colocou nessa posição. Eu não sei como deu certo até agora, mas a probabilidade informa que infelizmente uma hora vai falhar, uma hora não vai dar certo. A probabilidade de quem não tem experiência é o erro, é a derrota, é a falha. Mas eu sirvo um Deus que é tão grande, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, que a probabilidade, aleluia, quem é a probabilidade comparada ao meu Deus? Tem um louvor que fala assim: mas eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Aleluia. O projeto vem de quem não
foi você que fez. Se fosse, não teria acontecido até agora, aleluia. Mas foi o Deus que criou tudo, e Ele também está criando a sua, aliás, já está criando a sua vitória. É duro, é arduoso, é doloroso, às vezes a gente pisa em prego, passa por tudo, mas quando passares pelas águas, você não se afogará. Quando pelo fogo passares, não te queimarás. Aleluia, porque o Deus que você serve, Ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E Ele tomou a posição. E eu me lembro, enquanto eu estava lendo o livro de Neemias, me lembrei prontamente do segundo livro a Timóteo, que Paulo escreveu ao seu filho na fé, exatamente no capítulo 4, versículo 2. Ele falou assim para Timóteo, e ele estava preso, já sem expectativa nenhuma de nada, condenado à morte. Ele falou em Timóteo, ele podia pedir: Timóteo, vem, me ajuda, faz aí um rebuliço para tirar-me da cadeia, aleluia. Mas ele falou para Timóteo um conselho que eu nunca mais esqueço: ei Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Não está dando, pregue a palavra. Não tem ninguém, pregue a palavra. Estão criticando, pregue a palavra. Eu não me acho capaz, ei, pregue a palavra, aleluia. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Deus escolheu você para fazer esta missão, aleluia. Pregue a palavra. Não é sobre capacitação, é sobre escolha. Pregue a palavra. E o que você precisa para que isso aconteça? Porque ele tomou a posição, não é mesmo? O rei falou: o que está acontecendo? Ele falou: olha, eu estou aqui te servindo, rei, sou muito feliz por isso, mas a minha casa está destruída, a casa dos meus pais está destruída. Como ficaria eu feliz sabendo que o meu lar não está bem? E nem tudo é sobre nós, nem tudo é sobre você. Como eu disse no início, muitos podiam tomar qualquer outra atitude, mas Neemias nos ensina que não é sobre nós. O Evangelho nos ensina que não é sobre nós, é sobre o próximo. É sempre sobre o próximo. Glória seja cada um em cima do Senhor. Se o seu pensamento é diferente desse, esse não é o Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou a servir e não a ser servido. Perceba, Ele veio ao mundo para servir, e você quer ser servido porque você tem que servir. Você não pode se conformar, você tem que se entristecer quando a obra não está dando certo, você tem que se entristecer quando almas estão sendo tragadas, você tem que não pode se conformar com o que está acontecendo. Como que está sendo suas orações? É só sobre você, é só sobre você, é só sobre você. Isso não é verdade. Isso é hipocrisia. Mas Neemias nos ensina aqui: aleluia, pode estar tudo bem comigo, mas quando o meu próximo não está nada bem comigo também. Nós devemos se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Soberano Deus. É isso que Jesus veio ao mundo nos ensinar, sobre amor, aleluia, sobre propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. O que você precisa
Porque quando Neemias foi falar com o rei, ele falou: olha, me permita que eu vá e reconstrua os muros. E o rei falou: tudo bem, mas eu preciso que você volte, tem tanto tempo. Mas além disso, rei, eu preciso que o senhor me dê algumas cartas aí, para que eu possa chegar até lá e pedir madeira e outras coisas para reconstruir não só os muros, mas a porta. Eu sei que se o senhor me der, ninguém vai questionar, só um. Deus, o que você precisa para a obra prosseguir? Deus nos ensina aqui que é só você pedir. O propósito, claro, que Ele te concede. É só você pedir com fé. Nós estamos em uma geração que não exercita mais a fé. Já ora com a certeza que não vai acontecer, sabe? É só você pedir com fé que acontece, meu irmão. Meu Deus. Porque você desacredita. Porque você não confia na abundância. Mas Deus, é tão difícil chegar lá, meu querido. É nesse âmbito que Ele se mostra Deus na sua vida. Se fosse para você fazer, Ele deixava você fazer, mas é para você falar com quem consegue resolver o seu problema. Para de tentar resolver sozinho. Essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Então entregue a quem é de direito. Aleluia. Sabe o Salmos 40 que você se cansa de falar? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência em quem? No Senhor. Então para de colocar a tua mão naquilo que você não deve colocar. O que precisa para você continuar? Aí você vai para o capítulo 2, ele já saiu, o rei permitiu, ele pegou as cartas, foi com algumas pessoas a caminho de Jerusalém. E no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: e não declarei nada para ninguém o que o Senhor pôs no meu coração. Ele podia ter falado. Existem projetos na nossa vida que não devem ser contados para ninguém. Às vezes você estava perto de receber, mas você abriu a boca e não aconteceu. Estava perto de acontecer, mas você falou e nada aconteceu. Tem a promessa de Deus, mas você fez questão de postá-la. Até agora nada. Enganoso é o coração do homem que acha que todo mundo quer o seu bem, a sua alegria, que o mundo quer o nosso crescimento. Sambalat e Tobias ainda existem. Eles fazem oração contrária para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Aleluia. E nós cometemos o erro crasso de, eu não entendo, de desabafar, não só na internet, sabe, posta status. Quem me viu passar na prova não me ajudou, não ver a bênção, vão se arrepender. Deus está comigo, que não sei o que lá. Meu querido, em Mateus 6,6 ele nos ensina: você quer falar com alguém? Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com quem pode resolver o teu problema. Para de falar
propósito. E depois que souberam, Sanbalate, Tobias e Gesem, tentaram diversas vezes acabar com o projeto de Neemias. Em questões políticas, medo do crescimento do povo de Deus, controle social. Não podemos deixar esse povo se reerguer. Imagine deserguer o muro. Eles vão ficar fortes, vão ficar protegidos. Vamos ter outro povo aqui para competir. Não devemos permitir que esse povo cresça. E Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram primeiramente destruir o projeto de fora para dentro, né? Tentaram invadir, atrapalhar. Mas Neemias sabiamente assim que ficou sabendo que havia inimigos tramando contra a construção dos muros, ele falou: vamos vigiar. Com uma mão você pega o martelo e com a outra você pega a espada. A gente não vai retroceder. Vamos fazer duas guardas. De dia uma equipe, de noite outra equipe, mas a gente não vai parar. Aleluia. Aleluia. O inimigo vai se levantar quando a gente menos espera. A gente decidiu fazer uma coisa, o inimigo vem furioso e fala: ei, para que você vai se complicar. Aleluia. Eu acho que o pastor entendeu essa. Mas não devemos parar. Sabe o que o Senhor nos dá, pastor, aliás, estratégia para continuar. A gente estamos aqui, ó, não paramos não, viu? Aleluia. Nós estamos com o martelo na mão e a espada na outra. Não iremos parar. Aleluia. Tem um louvor que fala que eu gosto muito: o Coliseu não parou a igreja. Quem é qualquer pessoa para tentar parar, meu querido? Aleluia. Não vamos parar. Aleluia. Tentaram derrubar, tentaram destruir. Aleluia. E aí, como não conseguiram, como inimigos, vamos tentar ser amigos de Deus. E aí que mora o perigo. Tem certas amizades que não é para você ter. Tem certas amizades que não é para você manter. Nos falta posicionamento para cortar aquilo que não é de Deus. A gente ora, Deus enche, nos enche o teu vaso. Mas Deus não pode encher aquilo que já está cheio, não é? Para Deus encher, e Ele não divide, viu? Ele não vai querer você pela metade, Ele quer você inteiramente. E para isso é necessário se afastar de algumas coisas, e se possível de algumas pessoas. E mandaram lá o mensageiro para Neemias: Neemias, vamos nos encontrar, desce aí do muro, porque vamos conversar, vamos ser amigos. E não foi uma só vez, foram várias vezes. Você acha que o inimigo vai desistir na primeira vez? Não vai. Mas Neemias falou, livro da leitura 6:3: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Sabe quando alguém fala: você está sabendo? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. Aleluia. Sabe quando tentam te desanimar? Fala: ei, para, estou fazendo uma grande obra.
Não, pastor, não faz culto no domingo não. Pessoal, não vai. Não faz culto na quarta, pouca gente. Não vamos começar um projeto evangelístico não. Hoje em dia não vai. Estou fazendo uma grande obra. Não ora pela tua família não, é impossível. Aleluia. Não tem solução mais para os teus. Aleluia. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não pararei. Aramandaia sube. Ei, você está no muro, não desça ao nível do teu inimigo, não. Continue em cima com Deus, porque se você continuar, aleluia, a vitória é garantida. Mas se você parar, meu querido, você vai ver tanta coisa que realmente você não vai querer continuar. Aleluia, mas estou fazendo uma grande obra. Eu não vou descer, eu não vou parar. E o que me garante, Anaías, essa vitória, essa garantia, que muitos inimigos vão continuar surgindo? Vão sim, mas no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não é qualquer uma, não é apenas algumas, mas é toda ferramenta preparada contra a obra de quem faz, ela não prospera. Aleluias. Nada prospera. Você não entendeu? Nada vai prosperar quando você está com Deus. Eu não vou ficar falando chavão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem iremos fazer essas coisas? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você conhece a Bíblia? Então toda ferramenta que se levantar contra a tua vida, ela não prospera. Já estou ensinando. Aleluia. E Neemias continuou, não parou, terminou a obra que Deus tinha colocado no seu coração. Aleluia. Para contar isso, que Deus tem. Ele tem propósito com quem quer fazer a obra, com quem quer entrar no reino, sabe? Vocês lembram dos dois ladrões da cruz? Que um falou para Jesus assim: ei Jesus, se você é o Todo-Poderoso, o Rei, salva-se a ti, salva-se a nós, desce da cruz. Você não consegue fazer isso? E o que Jesus respondeu para isso? Nada, absolutamente nada. Já o outro falou: este homem não merece estar aí na cruz, mas nós somos pecadores, nós estamos aqui por mérito. Ele não fez nada para estar aqui, mas nós merecemos. E ele olhou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E para esse Jesus se respondeu ainda hoje: estarás comigo no paraíso. Sabe o que nós entendemos com isso? Deus não tem conversa com quem quer descer da cruz, mas sim com quem quer entrar no reino. Ele sim tem comprometimento com quem quer entrar no reino. Não importa o que aconteça ou o que se levante. Aleluia. Pode sim levantar gigante, muralha ou mar na sua frente, mas eu confio e acredito num Deus que derruba gigante, destrói muralhas e, se possível, ele abre o mar no meio para o seu povo passar. É esse o Deus que você serve, meu querido. Obrigado. Aleluia. E por fim, a história de Neemias nos confirma que ele chamou sim Neemias para uma obra grande. E um detalhe, não foi para a construção, foi para a reconstrução. Não foi algo novo. Foi para restituir aquilo que se havia perdido.
Não é para você desistir. Aleluia. Cada pedaço que se partiu, você vai reconstruir. Deus vai te honrar onde não tinha honra. Não é para fazer em outro lugar, é aí mesmo onde você está. Sabe aquilo que o mundo decretou como impossível e derrota? É lá que Deus vai te honrar, não é em outro lugar, não. Deus te chamou para reconstrução e não para a construção. A sua família sim vai ser restaurada, o seu casamento sim vai ser restaurado. É para restituição, para reconstrução e não para uma coisa nova. Aleluia. Lembra do vale de ossos secos? Deus falou assim: pode esses ossos reviverem, pode esses ossos ter vida. Ele falou: Senhor, tu sabes, porque nem ele acreditava. Mas quando Deus mostrou para ele ossos juntando, nervos se formando e juntando um exército tão grande que o inimigo não é capaz de superar, é esse o Deus que você serve, o Deus da reconstrução. Aleluia. Glória a Deus. E assim como o vale de ossos secos, assim como Deus mostrou para Neemias, aleluia, o que na sua vida foi destruído, nesta manhã Deus vai começar a reconstruir. Eu estou vendo pedaços sendo reconstruídos aqui de corações destruídos. Eu não sei o que você veio fazer aqui nesta manhã, ou como o seu coração está. Eu não sei como a sua vida está. Eu não sei como o seu ministério está. Mas marque a data de hoje como o início de uma reconstrução na sua vida. Aleluia. Ele está marcando esta data. Mas se posicione, porque Ele vai fazer acontecer na sua vida. Aleluia. Aramandaia subiquinha. Carabia subiquinha. Aramandaia subiquinha. Eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. E não posso parar. Aramandaia subiquinha. Aramandaia subiquinha. Assim como Caleb, ainda tenho força, ainda tenho vigor, e a obra não vai parar, a minha vida não vai perecer, a minha família não vai ser destruída. É esse o Deus que nós servimos, aquele que pode reconstruir aquilo que já foi destruído. Assim eu agradeço